Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma matéria ou disciplina do nosso curso de psicanálise clínica. Nós estamos aqui na nossa disciplina de transtorno de personalidade. Já trabalhamos o primeiro módulo, né? Já trabalhamos aí, na verdade, a primeira parte dos transtornos de personalidade. Agora vamos entrar aí na nossa segunda parte do transtorno de personalidade. Vai ser muito conhecimento, muita informação. Vocês vão perceber que muita celebridade, muitas pessoas que estão em eminência, têm esse transtorno, né? Vive nessa condição narcísica, né? Quem nunca ouviu falar sobre pessoa, isso aí é um narcisista, isso aí é um narciso, né? Que comportamento narcísico, né? Então, você vai aprender muito hoje, talvez vai ser uma aula mais extensa essa, né? Não vai passar de uma hora a aula, mas vai ser mais extensa de todas as outras aulas, pelo fato de dela ter uma relação muito grande com pessoas em evidências na mídia e, sobretudo, pessoas que nós vivemos que tiveram esse comportamento. Pois bem, o transtorno de personalidade narcisista ele está relacionado no grupo B. E o transtorno trata-se da busca desenfreada por elogios, comportamentos enaltecedoras, ambição intensa, fantasias de sucesso ilimitado na vida profissional e na amorosa. Ele acredita, o narcisista, ser alguém único, especial. Ele tem a necessidade de receber validação. A todo instante quer ser validado, quer ser elogiado, ele quer ser recebido com pompa. E eu quero já abrir um parênteses na nossa aula aqui, que os grandes narcisistas estão dentro do cenário político e, sobretudo, dentro do cenário religioso, viu? Muitos pastores, muitos padres, muitos políticos estão dentro desse cenário, por quê? Porque esse cenário revela poder. Ser líder de alguém revela poder. Neste sentido, existem muitos aqui, eu quero falar muitos da minha área, muitos pastores narcisistas. Eu já tive uns narcisistas, viu? Que não deixava de sair da igreja, não aceitava que ninguém saísse da igreja, queria ter o controle das nossas redes sociais, queria ter o controle do que nós postava, e se nós postasse alguma coisa que ela não gostasse ou ele não gostasse, mandava tirar na mesma hora, queria controlar como nós tínhamos que viver no nosso lar, queria controlar a nossa finança, queria dizer como é que era a educação dos nossos filhos, sempre colocava. O narcisista tem uma habilidade absurda de fazer com que a sua vítima se sinta culpada, a sua vítima se sinta a culpada daquela de tal situação. O narcisista tem esse poder. E detalhe, uma pessoa que tem dependência emocional não consegue se desvencilhar de um narcisista, acredita? Pessoas que têm dependência emocional, ele não consegue se desvencilhar do narcisista. Sabe que o narcisista é cruel, sabe que o narcisista é controlador, é dominador, sabe que o narcisista é tóxico e mesmo assim ela não consegue se desvencilhar da figura narcísica, do narcisista. Ela tem uma dependência absurda, ela quer absurdo narcisista. Ela se sujeita a qualquer vexame, a qualquer destrato ou maltrato do narcisista, desde que ela se sinta válida, desde que ela se sinta não amada, porque o narcisista ele não dá banquete para ninguém. O narcisista, o máximo que ele dá são migalhas para a sua vítima. Portanto, já tive alguns pastores, já tive algumas lideranças assim, narcisistas, gente. Isso é muito cruel. Conheço muitos narcisistas e a partir da leitura deste livro, desse e-book, que vai para você e dessa aula aqui, e de outras figuras que eu vou indicar para você assistir também, você vai descobrir também muitas figuras narcísicas. No meio político existem muitos narcisistas. O narcisista é glórias a mim, louvado seja eu. Ele quer que as luzes da ribalta estejam sobre ele, quer ser recebido com pompa, com elogio. Narcisista dentro da igreja, ele quer que as pessoas todas, não que seja errado, mas ele quer que as pessoas se levantem para recebê-lo, se não se levantar, ele vai ficar com raiva. Quer que tudo pare, quer que as pessoas olhem para ele, quer que as pessoas a elogiem, quer que as pessoas a celebrem. Se o narcisista ele não consegue trocar
o elogio, ele não consegue compartilhar a história dele com ninguém. Por exemplo, ele não quer que ninguém seja melhor do que ele na igreja. O narcisista ele, dentro da igreja, se ele for líder, ele não quer nem que o filho dele seja maior do que ele. Ele não quer nem que a filha seja maior. E no aniversário de 15 anos, uma mãe narcisista, que é o que nós vamos trabalhar mais adiante, uma mãe narcisista, ela vai mais bonita do que a filha, ela quer se aparecer mais do que a filha, quer ser mais empoderada do que a filha, e ela ainda vai humilhar a filha ainda na festa de 15 anos ainda, né, porque ela nem merecia, mas porque tudo foi graças a ela, foi por causa dela, né? Se não fosse ela, não teria feito, não teria acontecido. Se não fosse ela, não teria, aquela festa nem teria acontecido. Se não fosse ela, na verdade, ela nem existiria. E quem é digno de ser celebrado ali, quem é digna de se ver presente e de ser ovacionada ali, não é a filha que está fazendo aniversário de 15 anos, mas é a mãe narcisista. Ele também tem um sentimento dantesco da própria importância, ele se acha importante, se acha o cara, não tem ninguém melhor do que ele, não tem ninguém mais importante do que ele. Ele tem a necessidade de que o mundo gire sempre em torno ao redor dele, sem se preocupar com a dor do outro. O narcisista não tem a mínima arrumação intracromossomial do que é discernir a dor do outro, ele não se importa. Narcisista é desprovido de afetividade, viu? Narcisista é desprovido de afetividade. A tua dor não importa para ele. O narcisista, quando tu contar uma história para o narcisista, ele já vem contando outra também, porque a dor dele sempre vai ser mais importante do que a sua. O narcisista é como a cruel madrasta da Branca de Neve, que ele olha para o espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito, mais top do que eu? O narcisista é a famosa madrasta da Branca de Neve, né, Sofia? O narcisista, ele olha: espelho, espelho meu, tem alguém mais top, tem alguém mais inteligente, tem alguém mais belo, mais perspicaz, mais audacioso, mais fino, mais chique, mais elegante, mais bonito, mais tênue do que eu. Então, e o narcisista, ele não só pensa, mas ele acredita que o é de fato. E o que explica a personalidade do transtorno de personalidade narcisista? Trata-se de indivíduos que repetidamente superestimam suas capacidades e exageram suas conquistas. As conquistas dele é sempre exagerado, né, quando ele vai falar sobre ele, viu? Ele é exagerado quando ele vai falar sobre ele. Quando vai falar sobre a casa dele e ninguém conhece a casa dele, ele vai dizer que a casa dele é uma mansão. E se tu tem uma TV de 40 polegadas, ele vai dizer que tem uma de 60. Se você disser que os teus filhos estudam no colégio público, o dele estuda no particular. Se você falar que o teu filho é inteligente, ele vai dizer que o dele só tira 11, não é nem 10. Então, todo do narcisista, esse sentimento, esse sentimento de grandiosidade, de grandeza, tá tudo dentro do narcisista. Tudo dele é melhor. Nem adianta tu contar: ai, eu tô a fim de viajar. Aí o narcisista vai dizer para tu: eu já viajei, já conheci o mar, já conheci a praia tal, já conheci tudo. Se você disser: eu fui para Fortaleza, fui para praia, fui para João Pessoa, o narcisista vai dizer: eu já fui para a Europa, eu fui para as Europa lá, isso não é bonito não, essas praias da Bahia aí, do Rio de Janeiro, não é bonito, eu tenho que ir na Europa, rapaz, lá. Então o narcisista, para ele, sempre o que é dele é melhor e maior e mais valoroso do que o que tu vai contar. Nada que tu conte é maior do que aquilo que ele vai contar depois. Nada do que você expressa é maior do que aquilo que ele vai expressar depois. Porque, afinal de contas, para o narcisista, tudo dele é melhor, tudo dele é maior, tudo dele é mais importante, mais valioso. O teu não vale nada, viu? Se um pouco de vaidade não faz mal a ninguém, o excesso de admiração por si mesmo pode transformar a pessoa com essa patologia em arrogantes e exploradoras, que creem estar acima do bem e do mal. Indivíduos narcisistas também têm o ego bastante inflado, estão sempre almejando o topo, comportamento arrogante e insolente, pensam ter certeza de possuir direito exclusivo, viu? Se vangloriam, para eles tem direito exclusivo. Essa festa não pode acontecer se eu não estiver aqui, não pode fazer isso enquanto eu não chegar, não pode realizar isso enquanto eu não chegar, e quando eu chegar eu quero ser recebido com pompa, eu quero ser ovacionado, eu quero, então, o melhor carro, o melhor estacionamento tem que ser o meu,
A água tem que ser algo exclusiva para mim, então tudo tem que ter exclusividade. E o narcisista ele tem a facilidade de humilhar as pessoas, principalmente se ele for pastor ou político. Ele tem facilidade de humilhar as pessoas e ele não se arrepende. Ele só vai te pedir perdão, e ele não pede perdão, viu, narcisista? Ele só vai te pedir perdão se ele correr o risco de perder o emprego ou de ser preso, viu? Então, fora isso, só para isso mesmo. Por quê? Porque para ele não tem necessidade de que ele nunca está errado. O narcisista parece um psicopata? Parece. Todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é um psicopata. O narcisismo está dentro da psicopatia, dentro do psicopata, junto com o antissocial. Mas nem todo antissocial é psicopata, mas todo psicopata ele é antissocial. Nem todo narcisista é psicopata, mas todo psicopata é narcisista, tá bom? Então traçam características, são fragmentos fortíssimos da psicopatia. Eles se vangloriam do que fez e do que imagina ter feito. São caçadores de admiração, centrados nas suas próprias questões, bem como nos seus próprios desejos seus primeiros em tudo e só reconhecem qualidades em si mesmo, não quais qualidades no outro. Eles têm sentimento de possuir direitos e privilégios por quem ele é, sentimento de importância exagerada, ideação predatória de sugar as pessoas, expectativas irracionais de tratamentos especiais e favoráveis. Deixa eu dar uma puladinha aqui, que eu quero falar para vocês sobre a respeito de como surgiu o termo narcisista, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Isso aqui é só a introdução, eu quero ler. Cadê? Quero sobre. Cadê? Lá narcisista, vendo? Tá aqui. Muito bom, achei, gente. Ó. Por que transtorno de personalidade narcisista? Por que narcisismo? Vou te dizer agora. A personalidade narcisista vem do personagem Narciso da mitologia grega. Talvez você já ouviu falar sobre isso, viu? Tome nota do que eu vou falar aqui para você, tá bom? O Narciso, Elias, que é o nosso câmera aqui hoje, nossa produção, é conhecedor de todos os amantes da mitologia grega esse personagem, como eu disse. Um jovem caçador, ele era um jovem caçador, fascinado pela própria beleza. Então, ele amava a sua beleza. Como era o nome dele? Narciso. Olha só. Muitos afirmam que a versão completa do mito de Narciso pode ser encontrada nas Metamorfoses de Ovídio. Você pode encontrar lá, tá bom? Em suma, dentre várias versões já relatadas, conta-se que Narciso era filho do deus Rio, Cefiso, e da ninfa Leríope. Na Grécia, sua imagem é atribuída ao símbolo máximo da vaidade. Começa por aí. De acordo com o mito, a belíssima ninfa Leríope engravida banhando-se nas águas do rio Cefiso e dá à luz um menino, ele é filho do rio, a pessoa, e dá à luz a um menino que ao nascer já merecia ser amado. A ninfa procura o adivinho Terésias para saber a sina do recém-nascido, ou seja, a mãe dele já procurou, quer saber aquele coisas de mitologia. Tenho um filho, agora eu vou consultar aqui um necromante para saber o futuro do meu filho, a sina dele, o que vai discorrer na trajetória existencial dele. Tiresias responde que a criança viveria muito bem desde que jamais conhecesse a si mesmo. A Tiresias falou o seguinte, olha, ele vai viver legal, o Narciso, vai viver muito, desde que ele não consiga ver o seu rosto. Já pensou, gente? Já pensou viver sem conhecer a si mesmo? Como vimos, o adivinho Tiresias, por sua vez, vaticinou que Narciso teria vida longa desde que jamais conhecesse a sua própria face, pois se isso acontecesse, uma maldição seria lançada sobre ele que lhe causaria a morte. No livro Eu Me Apaixonei por um Narcisista, de Telfner, de 2018, diz:
O mito descreve Narciso já obstinadamente ativo com 16 anos de idade, esquivo diante das mulheres, entre outras a ninfa Eco, e dos homens que se apaixonaram e se desmancharam de amores por eles, viu? Até mesmo os homens ficaram ludibriados ali, fascinados pelo Narciso. Mas ele foge, não se entrega e se comporta sempre da mesma forma. É inatingível, talvez, por medo de precisar dos outros. De acordo com a história, quando Narciso ficou adulto, Narciso virou caçador. Olha só. Este, por sua vez, despertava o amor das jovens gregas e das ninfas, mas contudo era arrogante e desprezava, porque em sua soberba era insensível, indiferente e inatingível. Ele era o ápice da vez. Ele era o cara, o mais belo, o mais notável, o mais incrível. Embora Narciso tivesse todas as donzelas aos seus pés, ele preferia viver só, porque ele era amante de si mesmo, apaixonado por ele mesmo, por seus dotes, por sua beleza, por sua característica, porque ele era, e segundo ele, o Narciso, ele era o autor da própria existência. Afinal, ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse merecedor do seu singular, único e poderoso e disputado amor. Ora, uma das ninfas, chamada Eco, apaixonou-se perdidamente por Narciso, mas como teve seu amor negado por ele, pois de acordo com o mito, Eco sofreu uma punição infligida pela deusa Juno, mulher de Zeus, onde Eco não conseguia mais falar senão repetindo as últimas palavras dos outros. Como era Eco, né? O nome Eco já diz. Eco, de longe, Elias, observava Narciso caçando e lamenta não poder dirigir a palavra. Ao dirigir a palavra com Eco, Narciso percebe que ela apenas repetia a última palavra. Olha, já pensou? Ela apaixonada por um cara, o Narciso olha para Eco e fala: oi, tudo bem? E ela, tudo bem? Ela repetia, né? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uma espécie de toque. Né? Narciso a repele bruscamente e foge dizendo que preferia morrer a ter que entregar a Eco. Esse comportamento também. Depois que foi desprezada por Narciso, a ninfa se refugia no bosque, mas seu amor continua aceso e foi inclusive atiçado pelo sofrimento que a rejeição lhe causou. Eco percorrerá os vales solitários, gemendo de amor e respeito até se dissolver, dela permanecendo somente a voz. Contudo, ela continua a padecer incessantemente e depois de consumir seu corpo, esse tormento a faz desejar que Narciso também se apaixone e não possa ter o objeto do seu amor. Agora você vai ver que o negócio vai ficar mais estreito. Eco então resolveu pedir a Nemesis que lançasse sobre o belo rapaz uma maldição, que ele se apaixonasse com muita intensidade, mas contudo não conseguisse possuir sua amada. A maldição foi lançada e Narciso apaixonou-se de forma intensa pela sua própria imagem. Certa feita, Narciso, tentando saciar sua sede, atraído pela tagarela Eco para uma fonte puríssima, ele foi atraído por ela. E ao se debruçar para beber a fonte de Téspias, Narciso enamora-se pela sua própria imagem, ao contemplá-la refletida nas águas límpidas da fonte. Sentira uma nostalgia tão forte que se lançou na água para se unir àquele por quem se apaixonara, isto é, por ele próprio. Quando ele viu a imagem dele refletida nas águas límpidas,
Ele ficou profundamente apaixonado pelo que ele vira, ou seja, ele viu sua própria imagem a tal ponto de cair na água e se autoconsumir, ou seja, Narciso ficou apaixonado por que ele viu diante do espelho, ficou apaixonado por ele mesmo. Narciso fica deslumbrado pela própria imagem e deita-se no chão sozinho para continuar a se admirar. Narciso deseja, Narciso deseja, sem saber, a si mesmo. Elogia, mas é ele o elogiado, e quando deseja, deseja a si próprio. E, ao mesmo tempo, acende e arde. Narciso permanece prisioneiro de si mesmo, preso numa relação funcional com suas imagens e projeções. Diante daquela cena, como o próprio nome corrobora, Narciso não se desvencilha daquela imagem, nem mesmo para se alimentar, bem como repousar um pouco. Ali, diante daquele amor por ele próprio, Narciso definha-se pouco a pouco até morrer. Daí surgiu o narcisismo, o termo narcisismo proveniente da mitologia grega, que acabamos de elencar, ou seja, um jovem que se apaixonou pelo seu próprio reflexo e contudo morreu como resultado de sua própria fascinação. Eita! Não tem muitas aulas só, acho que umas 3 aulas só sobre narcisismo, eu tô querendo acreditar. É muito profundo, gente. Então o narcisista é aquela pessoa que é apaixonada por ela própria. É aquela pessoa que é glórias a ela, louvada seja ela. Então, na verdade, ela não tem potencial, capacidade de amar outra pessoa. Na verdade, ela pode até amar, mas antes de amar outra pessoa, ela ama desesperadamente ela em primeiro lugar. Um dos principais autores do narcisismo foi Freud, né? Aproveitando da mitologia grega para desvendar o inconsciente humano. Serviu-se do mito de Narciso para descrever e ilustrar esta condição psíquica. Freud diz que os indivíduos com um funcionamento narcisista repetem comportamentos e engrandecimentos de si. Investem e acreditam na sua beleza, inteligência e na imagem que desejam mostrar ao outro a fim de obter seu elogio e veneração. Os narcisistas necessitam de uma outra pessoa que haja comprovação desses sentimentos por via de admiração. Com efeito, os narcisistas são incapazes de distinguir entre uma imagem do que se imaginam ser e uma imagem do que realmente são. As duas versões tornam-se uma só, mas essa afirmação não é suficientemente clara. O que ocorre é que o narcisista identifica-se com a imagem idealizada. Ele vai idealizar aquela imagem, ele acredita naquela imagem que ele idealizou. Deixa eu voltar aqui um pouco para a introdução, para a gente começar a falar sobre essas questões aqui de forma mais... Os narcisistas também tiram sempre vantagem em relação ao outro. Apertar a mão do porteiro do seu condomínio é algo improvável. Entram numa relação só visando o próprio benefício, viu só? Ele passa pelo porteiro do prédio dele, do condomínio, ele passa pelo porteiro da igreja, por empregados. Para eles são pessoas desprezíveis. Eles entram numa relação só visando o próprio benefício dele, o próprio gozo dele, a própria satisfação pessoal dele. Ele não está nem aí para o outro. Para os narcisistas se sentir no topo, precisam desqualificar. Olha só, para o narcisista se sentir no topo, ele precisa desqualificar quem os rodeiam. Quem as rodeiam, né? E tem a necessidade de se sentir admirado, tem a necessidade de ser aclamado, idolatrado por outras pessoas. Não apenas os narcisistas não apenas são invejosos, mas acreditam ser o alvo de invejas. Eles acreditam. Narcisista, fulano tem inveja de mim. Fulano, na perspectiva da igreja, fulano tem inveja do meu ministério.
Ah, fulano tem inveja de mim, né? Então, a empatia é uma palavra que não existe no dicionário dos narcisistas. A empatia é uma palavra que não existe no dicionário dos narcisistas, viu? Então, esqueça isso, que a empatia não está no dicionário dos narcisistas. Raramente percebe a emoção e os sentimentos alheios. Prepotência, presunçosos, arrogância e, sobretudo, espero que sua chegada a algum lugar seja saudada, bem como congratulada com grandes comemorações, e ficam perplexos quando os outros não desejam seus bens. Ele quer que os outros, né, desejem, tem inveja dele, deseja que os outros almejam seus bens, tem inveja que os outros, ele gosta de ver essa ânsia desmedida do outro naquilo que é dele. E eu sei lidar muito bem com o narcisista. Eu tenho muitos amigos, né, que têm comportamentos narcísicos cruéis. E eu sei lidar com eles porque eu dou aquilo que ele quer. E o que ele quer? Ele quer ser ovacionado, ser elogiado, ser visto, ser notado, ser celebrado. Por mais que eles digam que não, eles amam isso. Eles gostam disso. Narcisista jamais vai assumir, jamais vai conseguir enxergar. Você fala assim, rapaz, tu é muito soberbo. Eu falei, por quê? Porque tu se acha o cara. O narcisista, não me acho. Eu sou o cara. Ah, tu se acha bonito. Não me acho bonito. O narcisista diz, eu sou bonito. Ah, tu se acha a última Coca-Cola do deserto. Não me acho, eu sou. O narcisista, ele não se acha. Por mais que ele goste de brincar com isso. Ele gosta de brincar com a emoção do outro. O narcisista tem inclinação a viver no mundo da ficção, onde o glamour, o status, a fama e o reconhecimento seja algo rotineiro. Seu currículo narrado será sempre o melhor do que o real. Qualquer pequeno feito ganha ares de vitória épica. Ele fez uma coisinha, mas na mente dele, quando ele vai falar, cara, quando ele vai dissecar isso para alguém, eu fiz isso. Quando ele se apresentou um trabalho na faculdade, ele disse que o meu foi o melhor. Só não tirei 11 porque não tem como dar 11. Se ele é um orador, um palestrante, ele vai dizer que é o melhor. Se ele é um pregador, ele vai dizer que é o melhor. Se ele é um professor, ele vai dizer que é o melhor. Se ele é um empresário, a empresa dele é a melhor. Ele é o melhor patrão, ele é o melhor pai, ele é o melhor marido, ele é melhor em tudo, narcisista. Na avaliação dos outros, os narcisistas pensam ser a última bolacha do pacote ou a última Coca-Cola do deserto. Dificilmente enxergam a dor alheia que eles mesmos proporcionam. As características dos narcisistas revelam um padrão difuso de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia que surge no início da vida adulta e está presentemente em vários contextos. O termo narcisista refere-se ao sujeito que possui uma disfunção de comportamento que interdita sua capacidade de sentir empatia pelos outros, além de prejudicar seu amadurecimento emocional, fazendo oscilar entre um sentimento sentimento de autoimportância exagerada e um medo terrível da falta do valor próprio. Estou lendo aqui rápido que é para a gente fechar isso aqui, essa aula. Além de considerar pessoas inferiores, os narcisistas se veem como prestigiosos, têm ideação de expandir o domínio pessoal, consideram-se acima da média e por isso consideram-se as pessoas como meros vassalos. Sua pose pode ser uma mistura de comedido e pomposo, revelando-se como um caso extraordinariamente fascinante. E o narcisista se acha um cara extraordinário. Ele se acha um deus, narcisista. Ele se acha o cara. E para o narcisista, tudo que ele faz por você, para te machucar, ele diz, eu só fiz isso para te ajudar. O narcisista, ele massacra, humilha ali, sorrateia, esbofeteia emocionalmente. No final ele diz, eu só fiz isso para te ajudar. Eu só fiz isso porque você mereceu. Porque se eu não te ajudar, se eu não fizer isso contigo... Os narcisistas são capazes de alugar um amigo por horas para contar com detalhes uma situação que lhes aflige, mas jamais retribui com atenção e carinho. Os narcisistas são desdenhosos, bem como impacientes com os outros, que se trata de ouvir os sentimentos. Eles não gostam de ouvir o sentimento alheio, não se importa. Eles não dão a mínima, pois consideram o seu problema mais importante do que o dos outros, porque se tu vier com problema, o deles sempre vai ser
um problema mais digno de ser ouvido, mais digno de ser. O teu problema não é nada comparado ao problema dele. O que você pensa não é nada comparado ao que ele pensa, né? Narcisista, ele está literalmente cagando para o que você pensa, está cagando para o teu sentimento, o que vale é o dele, o que vale é o sentimento dele, o que vale é o que ele pensa. O que vale é ele estar em evidência. Pessoal, essa foi nossa primeira aula. Olha, como eu disse, não tem como ficar só numa aula sobre narcisismo, viu? Porque é muito abrangente. Portanto, até a próxima aula. Vou chamar aqui a nossa produção, que é o Paulo Elias, que ele é o nosso produção, nosso câmera aqui. Então, aguardo você, ó, corre para a próxima aula. Até a próxima aula, aqui nesse mesmo canal. Olha só, não deixe de fazer seu comentário, viu? Não deixe de fazer seu comentário aqui sobre narcisista. Coloca aqui, eu conheço alguém assim, tá bom? Não esqueça de colocar seu comentário como parte da nossa tarefa, tá bom? E até a próxima aula.